Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Placar Horizonte. Você já sabe, né? Deu 7 horas da noite no seu reloginho. A gente começa aqui com o nosso Placar Horizonte, nosso PH, né? Nosso. Não é só meu, não. Não é só do Helder, não é só do Max, é nosso. E você é nosso convidado para participar deste Placar Horizonte, mais do que especial, porque final de ano a gente olha para trás, vê o que os times mineiros fizeram, né, neste ano de 2025, os altos e baixos, as promessas feitas, as promessas cumpridas, as não cumpridas. Expectativa também, claro, para o próximo ano, né, de 2026. O Campeonato Mineiro já bate a porta e é claro que a gente vai falar de Atlético, Cruzeiro e América no Placar Horizonte de hoje. Você acompanha sempre a nossa programação da TV Horizonte no nosso Vox Rede Catedral. O QR Code está aparecendo na tela para você, então é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e aí você vai direto para a loja de aplicativos. Lá você consegue baixar o nosso Vox Rede Catedral e ter todo o conteúdo, toda a nossa programação na palma da sua mão. A gente está também no YouTube, Rede Esporte Oficial e, claro, no Instagram com cortes polêmicos, com falas fortes e com xingamentos também de quem assiste os cortes dele. Helder Ferreira, boa noite. Do Brasil ao Japão, com o PH no coração, acabou a temporada, graças ao bom Deus, o alívio veio, a tristeza, as frustrações ficam para trás. Agora, pensamento positivo, rumo ao tri da Libertadores. Sou brasileiro, não desisto nunca. Nunca, nunca, nunca. Prazer imenso estar com você aqui nesse maravilhoso programa. Vamos que vamos. De frustração em frustração, o Mineiro ficou cheio nesse 2025, né, Max? Boa noite para você. Boa noite, Sarinha. Boa noite, pessoal de casa. Que alegria estar com você. Desejar a todo mundo já de antemão boas festas aí, né? Temporada cheia no futebol mineiro. E eu tô aqui com meu amigo, meu irmão, agora com alegria, amizade, né? Meu amigo, clima de final de ano, linguinha gente. de ternura. Clima de final de ano, aí a gente dá uma apaziguada, a gente faz as pazes, né? Tudo em prol de uma vida nova, né? Em 2026. Então vamos começar. Eu acredito, aí é opinião pessoal minha, que o ano de 2025 foi mais marcante para o Galo, no sentido negativo. Porque a expectativa foi lá no alto e aí projetada até pelo Rubens Menin, em relação ao elenco, né, etc. E aí começa bem, campeão mineiro, né, ex-campeão mineiro, só que vai caindo ali a produtividade, a expectativa do torcedor, enfim. Então vamos puxar aqui na tela rapidinho a retrospectiva, né? Um pouco, não dá para colocar tudo, né, gente? Mas retrospectiva do Galo em 2025. Campeão mineiro 2025 contra a América, chegou ao hexacampeonato. Cuca demitido, aí foi depois, né, na metade das quartas de final da Copa do Brasil, Sampaoli contratado, eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil para o Cruzeiro, vice-campeão da Sul-Americana 2025, depois de perder para o Lanús nos pênaltis, e no Campeonato Brasileiro terminou em 11º lugar. 12 vitórias, atenção, hein? 12 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Esse número me chama muita atenção. 14 derrotas. É um número muito triste para o Atlético, né? Você ter mais derrotas do que vitórias no Campeonato Brasileiro, mais do que empates, né? Não vamos puxar a campanha tão lá para o alto também, porque é difícil vencer no Campeonato Brasileiro. Mas, assim, Max, um ano preocupante, né? Para o Atlético, liga o alerta, chegou ali na reta final com chances de queda para a Série B, repetindo um cenário que foi feito em 2024, né? Enfim,
que dá para dizer desse ano de 2025 do Galo? E depois a gente fala, né, das lições que ficam para a próxima temporada. Um ano muito triste para o torcedor do Galo, muito abaixo. A gente está falando do campeão, do vice-campeão, né, da Copa Libertadores de 2024, do vice-campeão da Copa do Brasil de 2024. E brigou, de fato, para não cair em 2024 até a última rodada, mas com uma situação bem diferente desse ano, porque o Milito, por várias rodadas, colocou ali reservas. Então, ele abriu mão de boa parte do segundo turno para tentar chegar até finais das Copas e deu certo nesse sentido. E aí tinha essa expectativa, porque saíram bons atletas, mas se manteve uma base. Trouxe o Cuca, que de fato era ali, é o treinador mais vitorioso da história do Galo. Trouxe alguns jogadores que eu não vou ser profeta do acontecido aqui, irresponsável, eu aplaudi a maioria, né? Eu discuto até os valores, 8 milhões no Júnior Santos foi exagerado, 6 milhões e meio de dólares, de euros no Rony foi exagerado, mas esses jogadores, eles foram muito disputados com o próprio Atlético no início da temporada. Todos eles foram contratados e o Atlético superou ali naquele período 3, 4 jogadores. O trabalho começou, eu achei aquela pré-temporada totalmente desnecessária nos Estados Unidos, aquilo ali... Para os dois lados, porque né? Todo mundo sabe, ainda mais pelo calendário inchado no futebol brasileiro, ainda mais pelo nível de excelência física que tem sido cobrado nas últimas temporadas aqui. A pré-temporada é o alicerce do prédio, é o alicerce da casa para o seu time poder render melhor. E aí o Mineiro deu ali um bom recado no início. O Atlético conseguiu um hexacampeonato, como você colocou aí na tela, que não acontecia desde os anos 80. Até o jogo contra o América ali, o Atlético crescia muito bem na temporada. Depois começou a oscilar. Aquele primeiro jogo de 4-0. No que começou a oscilar, para mim, acho que foram os problemas extra-campo, atraso de salário, que eram as informações que começou a pipocar ali. Disso, inclusive. Começou os bastidores, né? A gestão da SAF, a gestão do Vitor e do Brax, para mim, principalmente do Vitor, que não era atuante, foram perdendo ali um pouco o vestiário e criou-se um clima que desandou até as férias do meio de ano. No meio de ano, quando o Mundial de Clubes, né? Aquele período ali que o pessoal tirou 15 dias de férias, o Atlético contratou o Espinosa, qual que é o nome dele, que era do Cruzeiro? O preparador físico. Né? Sim. Ali foi que a garapa entornou de vez. Isso que eu estou dando a informação. O Atlético voltou do Mundial de Clubes totalmente desequilibrado fisicamente. E aí você junta um pouco de cada coisa, complicação extracampo, uma bola de neve, né? Atraso de salários, notificação extrajudicial junto ao clube, a preparação física desandou, porque ele foi mandado embora do Cruzeiro, porque uma das primeiras coisas, os primeiros diagnósticos do Jardim foi que o Cruzeiro estava desequilibrado fisicamente, e aí desandou, o Atlético ali se perdeu completamente, culminou na eliminação, brigou até o final para não cair, uma temporada desastrosa e perdeu para o fraquíssimo Lanús, lá no vexame de Assunção, né? Ô, Helder, o Max citou um ponto importante aqui, que foi essa questão das notificações extrajudiciais feitas por jogadores à diretoria do Atlético, né? Ao clube Atlético. Isso aconteceu ali em julho, né? O Rony chegou a entrar com um processo trabalhista, tentando romper o contrato com o Galo. Você diria que esse foi o auge negativo do Galo nessa temporada de 2025? Rapidinho para a gente ir para o intervalo. Isso aí foi a gota d'água, né? Porque o Cuca já vinha dando indícios de que havia algo muito errado, não no elenco, mas nos bastidores do clube. A propósito, o próprio Cuca teve, em determinadas entrevistas, nas últimas, podemos dizer assim, ele disse que talvez não conseguiria fazer mais nada. Tudo que ele podia fazer, ele está fazendo. Dando aí, entre aspas, a responsabilidade agora é da diretoria. Se eles não pagarem as contas, os jogadores também, que também têm contas para pagar, não vão jogar. Então, para mim, ali, o que o Rony fez foi apenas a gota d'água de um grande oceano aí que o Atlético, através da sua diretoria, veio montando ao longo da sua gestão. E erros contratuais, como foi o caso do Rony, teoricamente do Rony, porque eles acharam que estava dando assim, fazendo algo assim extraordinário, espetacular. O Júnior Santos. O Júnior Santos, não é verdade? E não tem o que o Cruzeiro hoje tem hoje, um diretor de scout. Aquele olheiro de verdade, não é que vai procurar ninguém lá no campo de várzea, não.
É para procurar mesmo, no meio do futebol profissional, o desempenho de jogador, o que ele entregou no clube anterior e o que ele pode entregar para o seu clube atual. Erro da diretoria. Esse é o meu ponto de vista. Tudo isso que aconteceu foi a gota d'água da lambança que fez a diretoria do Atlético todo esse ano. Vocês citaram aí as transferências. No próximo bloco a gente vai trazer o relatório aí de quem saiu e também de quem chegou nessa temporada de 2025. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o seu Placar Horizonte, com o meu, com o nosso, né? Placar Horizonte, o nosso grande PH, que também viveu bons momentos, né, em 2025. A gente, claro, esperava alguns títulos, né, de Atlético e Cruzeiro, tiveram a oportunidade, mas enfim, a gente espera que possam vir aí no ano que vem, né, títulos a nível nacional e continental. Enfim, eu prometi no bloco anterior que a gente traria a relação das transferências que o Galo fez, né, nessa temporada de 2025, tanto as saídas, considerando de 2024 para 2025 e também algumas aí ao longo do ano, e também as chegadas. Então, vamos rodar aqui na tela a arte sobre, primeiro, as saídas, tá? Registradas no Atlético. Matheus Mendes, emprestado à América primeiro, né? Depois foi vendido. Mariano, lateral direito, fim de contrato. Maurício Lemos, zagueiro, negociado com o Vasco. Bruno Fux, zagueiro, à época, emprestado ao Palmeiras. Depois vendido, né? Ao Palmeiras, que decidiu fazer a compra. Batalha, essa perda para mim foi, assim, muito grande. E por apenas US$1 milhão vendido ao Boca Juniors. Paulo Vitor, volante, emprestado ao Criciúma. Otávio, volante, negociado com o Fluminense. Zarate, meio-campista, negociado com o Racing. Robert Santos, aquele que veio do Atlético, né? Meia, emprestado... A produção vai voltar aí rapidinho para a gente, para as saídas aqui, só para a gente finalizar. Aí o Robert Santos, emprestado ao Atlético Goianiense. Allan Kardec, fim de contrato. Eduardo Vargas, atacante. Esse aí causa até arrepio aí para o torcedor atleticano, né? Eu estava lá. Fim de contrato. Paulinho, atacante, negociado com o Palmeiras. Uma grande venda que aí vai gerar a vinda de outros jogadores, né? Importante a gente pontuar isso aqui. E o Daverson, atacante, negociado com o Fortaleza. Agora sim, vamos para as chegadas no Atlético nessa temporada. Natanael, lateral direito, adquirido junto ao Curitiba. Ivan Roman, zagueiro, comprado junto ao Palestino do Chile. Caio Paulista, lateral esquerdo, emprestado pelo Palmeiras. Patrick, negociado junto ao Palmeiras. Gabriel Menino, também a mesma situação. Vitor Hugo, zagueiro, emprestado pelo Bahia até o fim da temporada. Rony, atacante, comprado junto ao Palmeiras. Coelho, atacante, comprado junto ao Atlético Paranaense. João Marcelo, da mesma posição, comprado junto ao Guarani. E o Júnior Santos, comprado junto ao Botafogo. Ô Max, desses nomes aqui, é unanimidade que a decepção foi o Júnior Santos? Com toda certeza, porque o Júnior Santos é a contratação mais cara da história do Atlético. R$50 milhões, arredondando aí, 48,5, 49. O Atlético contratou R$210 milhões. Então, não dá para falar os valores das contratações, não dá para falar que não teve investimento. Teve desequilíbrio, teve falta de criatividade. E aí eu concordo muito com o Helder, que é raro de acontecer, mas eu concordo com ele nessa questão de culpar fortemente a diretoria do Atlético. Sim. Porque se você não consegue encontrar aqui no futebol brasileiro que está de fato hiperinflacionado... E outra coisa, vamos parar com esse negócio. Os 400 mil para fulano, esse jogador aqui tem que pagar 10 milhões para ele. Gente, nós não podemos esquecer que até pouquíssimos anos atrás, a arrecadação do Atlético, por exemplo, que é a pauta do momento, era R$200 milhões. O Atlético hoje, com facilidade, está arrecadando 500. O que a TV paga, o recurso das bets inflacionou demais. Então, tem, de fato, mais dinheiro também. Que você pode ser criativo. Sim. Então, o Atlético errou muito nisso aí. Daquela turma que saiu, eu sinto falta de dois. Paulinho e o Batalha. O Batalha perdeu o vestiário e fez de tudo. Deu tapa até na mesa lá, viu? A informação, feio, a gente pode nem avançar muito nas informações que a gente tem para evitar deixar meu advogado descansando. E o Paulinho, o Atlético teve recurso para poder repor. Então, de fato, para mim, teve desequilíbrio. Faltou um volantão para repor o Batalha,
uma peça ou outra ali de mais criatividade. E aí tem alguns jogadores que chegaram no meio do ano também, né? Tirando o Biel, que a gente pode destacar, mas faltou criatividade. E, independente disso, para resumir, mesmo com essas listas de saída e de chegada, o Atlético tinha um elenco para render, no mínimo, o dobro. Tinha elenco para ser campeão com tranquilidade da Copa Sul-Americana e para ficar entre os 7 primeiros, ao meu ver, do Campeonato Brasileiro. Sim. Ponto. A gente não colocou aqui, né, chegadas de Biel e Renier. O Dudu também, né? Dudu. Então, assim, se bem que desses 3 aqui, para mim, só o único que valeu foi o Dudu. O resto não se provou, né, nesse pouco tempo que teve aí em 2025. Ô, Helder, nessa lista aqui do Atlético, parece que o que faltou para mim foi inteligência. Às vezes o dinheiro não é tudo. Sim. Né? O Atlético fez uma grande venda com o Paulinho. Além disso, investiu mais, né? Investiu além da venda do Paulinho, então juntou mais uma grana ali. Só que boa parte do dinheiro foi na negociação com o Júnior Santos. Terceiro que mais contratou, Helder, para te ajudar. Então, assim, de todos os clubes, né? O que a gente critica foi a falta de inteligência, não é o valor do investimento, porque é isso, como o Max trouxe aqui, ficou bem claro que o Galo investiu dinheiro, a SAF investiu dinheiro. O problema é quem decide o que fazer com esse dinheiro. Às vezes o cheque em branco ele acaba dando prejuízo, né? Exatamente isso. E eu vou usar uma frase utilizada pelo ex-presidente do Cruzeiro, campeão da Tríplice Coroa, não foi nem o Zezé Perrella, foi o Alvimar de Oliveira Costa, que é o Alvimar Perrella. Ele disse, ser campeão é caro. E o Atlético, com toda essa ganância de ser campeão de tudo, inclusive com estrutura física para isso, e eu quero até fazer aí menções honrosas à torcida do Atlético, que passou a aprender a torcer, que essa questão de, já viu aquela história de paixão não enche barriga? Amor não enche barriga, teoricamente, né? Amor não enche barriga. Tava indo bem, né? Amor não enche barriga, paixão não enche barriga. E o torcedor do Atlético, antigamente, ele ficava muito satisfeito em chegar entre... Isso na década de 90, 80, 90, que é a minha época. Anos 2000 também. Que é a minha época. Anos 2000, talvez... Eu ficava contente, o atleticano ele ficava contente demais, porque o Atlético era um dos times que mais chegava entre os 8 colocados do Campeonato Brasileiro. Com essa mentalidade e essa filosofia de vez em quando ganhar um jogo do Cruzeiro ou outro, o Cruzeiro ganhava títulos e o Atlético conquistava as suas vaguinhas. Porém, entretanto, família, a torcida do Atlético agora parece que a mentalidade mudou completamente. Passou a ser mais inteligente e mais exigente. Então, a diretoria do Atlético sabe que a torcida do Atlético tem este perfil e quer dar o melhor. E dar o melhor é caro. Às vezes é necessário que você segure um pouquinho mais o dinheiro que você investiu. Vou dar um exemplo aqui. O dinheiro que foi investido no Júnior Santos, talvez seria um jogador que, se chegasse aí e mostrasse um futebol que ele não apresentou no Botafogo, que o Júnior Santos não é isso tudo não, gente. Eu não sei o que deu na cabeça da diretoria do Atlético. Eu não sei quem foi o... Mas é bom jogador. É bom jogador, mas não vale 50 milhões. É bom, mas não não. vale 8 milhões. Não vale 50 milhões, não. Concordo. Não vale. 8 milhões não vale também, não. Não vale. Então, vem cá. Mas é bom jogador. É um bom jogador. Um camarada de 8 milhões, ele tem que ser excelente. Ele tem que ser maravilhoso, tem que ser ótimo. E outra questão é a idade, né? De 50 milhões de reais, né? E um detalhe importante, não contratou o Júnior Santos para ser... para vender depois não, para fazer dinheiro com ele depois não. Verdade. Foi para ser campeão de alguma coisa. Sim. E também para dar o teórico chapéu. Aí vem o amadorismo seu aí, viu, diretoria do Atlético? Para dar o chapéu no Cruzeiro. Porque o Cruzeiro chegou quase a anunciar esse jogador. Aí o Atlético foi lá no, como diz o Dadá Maravilha, na mão grande e tomou esse prejuízo terrível. Então, venhamos e convenhamos. Então, volta muito para o lado do torcedor atleticano, que mudou a sua forma de pensar. Isso é legal, entende isso. Isso é legal. Um clube que tem a estrutura que tem, a história que tem e que vem sendo campeão constantemente, tem que manter um time forte. Só que agora, o maior reforço para o Atlético para a próxima temporada tem que ser, Sara, tem que ser, querido Max, um camarada que entende de futebol. Tem que entender de futebol. Não é de prédio, não é de casa, minha vida, não. Tem que entender de futebol. Deixa nas mãos, coloca a chave assim, ó. Entrega na mão do camarada que entende de futebol. Acabou o Maluf, que Deus o tenha. Um dos melhores que teve no Atlético, um dos melhores que teve no Brasil. Mas contrata um camarada que entende de futebol e vai saber exatamente gastar esse dinheiro milionário que vocês investiram de forma muito errada.
Se no Atlético o Helder já desabafou assim, vocês imaginam no próximo bloco que a gente vai falar sobre o Carreta Cruzeiro. desgovernada vai ser. Vocês imaginem aí de casa, aí no seu carro. Aguarda, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai fazer uma retrospectiva sobre o ano de 2025, que também, né, teve troca de técnico lá no Cruzeiro. Ao meu ver, salvou a temporada do Cruzeiro. Já o Helder vai criticar aqui o Careca que foi embora. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta e sem segurar, porque o Helder já está ansioso aqui para poder falar do Cruzeiro, né? Ele esperou aí esse tempo todo e tá assim, sabe, cadê o Cruzeiro? Cadê o Cruzeiro? Vamos trazer a retrospectiva do Cruzeiro. Vamos falar do que presta, vamos falar do que é bom. Olha lá, olha só, já começou a cutucar o Max ali, ó. Então vamos trazer a retrospectiva do ano do Cruzeiro, né? Nessa temporada de 2025 aqui na tela. Cruzeiro que também viveu altos e baixos, né? Mas vamos lá. Como foi o ano de 2025 para o Cruzeiro? O Campeonato Mineiro eliminado na semifinal pelo América. Fernando Diniz demitido após 5 jogos em 2025. Leonardo Jardim contratado em fevereiro. Aí o Cruzeiro foi eliminado na fase de grupos da Sul-Americana e eliminado na semifinal da Copa do Brasil para o Corinthians. Ê, Gabigol, hein? Terminou em terceiro lugar no Brasileirão, 19 vitórias. Ô, Helder, engole essa aqui, ó. 19 vitórias, 13 empates, 6 derrotas apenas. Sim. 6 derrotas apenas do Leonardo Jardim. O que você tem a dizer sobre isso? Vaca leiteira. Aquela vaca que dá 40 litros de leite com a perninha amarrada. Solta a perna da vaca, ela chuta o balde. Corinthians, ó, que Corinthians. Tô com o Corinthians na cabeça até hoje. É porque traumatizou. Traumatizei. Foi forte, né? Muito forte. Eu não tô acostumado com esse tipo de coisa, não. Também achei. Então venhamos e convenhamos. Voltando à minha linha de raciocínio que eu quase perdi. Vai lá. Vaca leiteira. 40 litros de leite. De repente desamarra o pé da vaca, ela chuta o balde, todos os 40 litros de leite vai embora. Palmeiras e Flamengo perderam quando poderiam perder. E quando Palmeiras e Flamengo, teoricamente, poderiam perder, o Cruzeiro teve várias oportunidades de se aproximar do título brasileiro. Foram 6 derrotas no Campeonato Brasileiro. Mas e os empates que estão contando ali? Empates onde o Cruzeiro tinha a oportunidade de garfar e de chegar 3, 4, 5, 6 vezes na frente de Palmeiras e Flamengo. Sport dentro de casa. Perder de virada para a Ceará dentro de casa. Perder para o Santos, que estava capengando no Campeonato Brasileiro. A propósito, foram 6 pontos para a Ceará e perdeu 6 pontos para o Santos. Ou seja, é um time que estava lutando pelo terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. É o que foi pré-determinado aí, talvez pela diretoria do Cruzeiro, que aí eu tenho que fazer uma crítica à diretoria celeste, sim, que eu não sei se foi essa, se não foi... Quer um calmante? Eu não preciso. Eu não sei se foi essa a proposta feita ao Leonardo Jardim ou foi essa conversa ao pé do ouvido com o treinador. Olha, estamos passando por um momento difícil e chegando aí na Copa Libertadores, já estamos satisfeitos. Ou seja, nem a própria diretoria do Cruzeiro acreditou no potencial dos seus jogadores. Esse é o meu ponto de vista. E foi onde o técnico Leonardo Jardim e o grupo milionário, não foi um grupo de 3 milhões por mês, não. Não foi um grupo de 5 milhões, 6 milhões. Foi um grupo de, no mínimo, 15, quase 20 milhões por mês. Simplesmente conseguiram de forma precoce a vaga na tão sonhada Libertadores, até faltando 7 rodadas, ou seja, 21 pontos para serem disputados contra o Fortaleza. O meu treinador chega e diz: se terminar o campeonato, né? Se terminar o meu campeonato brasileiro entre o terceiro e quarto lugar, já estou satisfeito. Ei, espera aí. Faltavam 21 pontos a serem disputados e simplesmente se acomodaram na classificação para a Copa Libertadores e ainda não estava definido se seria entre os 4 primeiros ou 5 primeiros colocados. Então, para mim, houve sim uma displicência, uma falta de ousadia. Perdemos quando não poderíamos perder. Outra coisa, o que mais me dói, nós perdemos o Campeonato Brasileiro dentro de casa. Foi dentro de casa.
Não perdemos o Campeonato Brasileiro para o Flamengo, que foi campeão. Não perdemos a segunda colocação do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, que foi o vice-campeão. Nós perdemos para Sport dentro de casa, com empate bobo. Perdemos para Internacional naquele jogo fatídico na segunda rodada, onde o Cruzeiro tomou um gol e sentiu a cauda, mas aquilo ali estava começando a temporada, não dá nem para questionar. Eu estou falando de equipes que lutavam para não cair para a Série B. Perdemos para a Juventude na penúltima oportunidade, ou na última oportunidade que tínhamos de ainda lutar um pouquinho ali pelo título do Campeonato Brasileiro. E na pior das hipóteses, a segunda colocação, nós empatamos com Juventude, com o Cássio tomando um frango fora do comum. Gente. É outro também que não gera confiança para mim, não tem confiança. O Cássio, infelizmente, em todas as decisões possíveis que o Cruzeiro disputou desde o ano passado da Copa Sul-Americana, vem falhando, falhou contra o Juventude naquele gol do meio da rua, falhou na final da Copa Sul-Americana, falhou contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, falhou. Não gera confiança. Não sobrou pra ninguém, né? Não gera confiança. Pra mim não gera confiança. Então, Quem que gera confiança no time do Cruzeiro? O porteiro, pelo menos, lá da Toca. Quem gera confiança pra mim? Olha só, é uma pergunta bem complexa, porque todo o elenco do Cruzeiro hoje é um corpo. O que não gerava confiança pra mim, o goleiro não, o Cássio, infelizmente, o Robertinho vai ter que rever alguns conceitos. É por isso que o torcedor do Cruzeiro, enquanto o Fábio tiver vivo... Robertinho também não dá. Enquanto o Fábio tiver... Você concorda com o Robertinho? Não, Robertinho não. Robertinho é top reforço que o Cruzeiro teve aí nos Não, o Robertinho é fenômeno. Robertinho, pra mim, é fenômeno. É um dos melhores que tem. Isso não foi o melhor no Brasil. Emagreceu, gente. Exatamente. O Cássio também emagreceu. Perdão, sim, o Cássio, perdão. Sim, mas a questão do Cássio é o seguinte, não gera confiança, ele vem falhando consideravelmente. Enquanto o Fábio estiver vivo e atuando no futebol, seja de muleta, o torcedor do Cruzeiro, raiz, vai sentir falta desse jogador que nas decisões, ele crescia. E muito mais ainda, ele fechava o gol. Era um cara assim, era de fato um camarada, você poderia contar com ele. Mas enfim, se for para parar para pensar, a pergunta foi? Quem que você confia no Cruzeiro? Quem eu confio no Cruzeiro? Eu confio no Pedro Lourenço, no Pedrinho Lourenço. Pelo menos um, né? Pelo menos só nesse eu confio. Porque eu tenho certeza absoluta que, além de torcedor do Cruzeiro, além de dirigente, ele é um torcedor apaixonado e que está assim, assim como eu, com saudades de ser campeão. Vamos parar de bater na trave, pelo amor de Deus. O monólogo, Helder Ferreira. É um podcast, né? Quase um pouquinho. Que é isso? Gente, em um dado momento eu achei que as veias do Helder iam sair e me abraçar. Iam sair e tocar em mim aqui. Foi quase a música do Faroeste Caboclo. Foi aqui, de uma forma... Aí, primeiro essa do pescoço, né? Que é a primeira a aparecer. Depois começa a surgir algumas assim no rosto, aí eu vou começando a ficar preocupada, já vou pedindo para a produção trazer o suquinho de maracujá. Ô, Max, para a gente ir no embalo aqui do Cruzeiro, a gente trouxe as transferências do Atlético, vamos trazer também saídas e chegadas da Raposa neste ano de 2025. A produção vai colocar aqui na tela para a gente poder repercutir e falar sobre isso, né? Porque também foi um ano importante para o Cruzeiro nesse sentido. Saídas, Anderson, goleiro, transferido para o Atlético Goianiense, Gabriel Grando, devolvido ao Grêmio após empréstimo, Rafael Cabral, esse aí ninguém sente falta, rescindiu e assinou com o time lá dos Estados Unidos, Zé Ivaldo, emprestado ao Santos, foi adquirido também, né? Gabriel Verão, atacante, não permaneceu após empréstimo, Fernando Henrique, volante, emprestado à Portuguesa, depois ao CRB, Belton Palácios, meu Deus, lateral direito, emprestado ao Milionários, o contrato dele acaba nesse final de ano, então já foi emprestado, já era. Ramiro, meio-campista, fim do contrato, Matheus Vital, meia, negociado com Xangai Port, da China, Rafa Silva, atacante, liberado e acertou com o Mirassol, Lucas Oliveira, zagueiro, vendido ao Vasco, Neto Moura, volante, vendido ao Mirassol, o Everton, zagueiro, emprestado ao Betim, o Wesley Gasolina, lateral, não renovou, e o Pedrão, zagueiro, emprestado ao Avaí. Agora vamos às chegadas, quem reforçou o Cruzeiro, né, nessa temporada de 2025. Aí temos bons nomes e nomes que causam arrepio aí no torcedor cruzeirense. Fabrício Bruno, zagueiro, comprado junto ao Flamengo. Um bom investimento, né? Na época, muita gente falou, eu acho caro, não sei o que lá, mas valeu. O Gamarra, por empréstimo do Atlético Paranaense. Vidalba estava emprestado, depois foi adquirido junto ao Argentino Júnior. Gabigol. Calma, Helder. Atacante contratado, estava livre no mercado. Bolassi, atacante, também estava livre no mercado.
Marquinhos, atacante, foi emprestado pelo Arsenal e depois contratado, né, comprado pelo Cruzeiro. Rodriguinho, atacante, contratado, estava livre no mercado também. Fagner, lateral direito, empréstimo do Corinthians. Wanderson, atacante, negociado com o Inter. Christian Meia, comprado junto ao Atlético Paranaense. Dudu, atacante, foi comprado junto ao Palmeiras, depois foi para o Atlético, né? E, por fim, Eduardo, o meia contratado, também estava livre no mercado. Ô, Max, erros e acertos, né? Nessa janela do Cruzeiro, rapidinho para a gente... Sarinha, um baita upgrade de jogadores, um elenco muito mais cascudo, bons nomes, mais uma reformulação mais profunda. Por mais que chegou, né, nomes mais robustos, é uma mudança. O ideal é você sempre ter uma espinha dorsal boa e trazer nomes pontuais. Eu só preciso fazer um parênteses com relação ao Corneta Futebol Clube aqui, nosso língua de ternura, né? Porque realmente o torcedor tem que mudar de mentalidade, né? Ter um grau de exigência, e acho que está sendo tá meio que geral, mas não pode ser devaneio. O torcedor do Cruzeiro tem que entender aonde o Cruzeiro estava e aonde o Cruzeiro chegou. O Cruzeiro fez uma temporada, a meu ver, que tem muito mais saldo positivo que negativo. O trabalho do Jardim, apesar dele ter saído, se ele tivesse continuado, para mim seria o principal reforço do Cruzeiro para 2026, é de gratidão. Porque ele pegou um trabalho de terra arrasada, ele falou da vaca leiteira que chuta o balde, eu já acho que ele tirou foi leite de pedra. Eu também acho. Porque o Cruzeiro mudou bem, você mostrou aí que o Cruzeiro montou um elenco muito mais forte que o ano passado, mas... do que estava jogando para antes dele chegar, né, e o que ele entregou no final da temporada, com algumas falhas, com alguns erros, e o Brasileirão, para 99% dos clubes, ele dá e tira, você tira pontos de time grande, dá um tropeço ali, é assim desde que começou o Brasileiro com pontos corridos em 2003, o saldo é positivo, o Cruzeiro terminou com uma performance, para mim, que é muito importante, além do legado da Libertadores de ter retornado. Helder, eu sei que você já se ajeitou na cadeira aí, mas vou dar um tempinho para você respirar e na volta do intervalo você responde. Você me responde. Também Prepara. Vai falar da América daqui a pouquinho. É rápido, não pisca não. Dá tempo de ir no banheiro, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso Placar Horizonte, nosso PH. O Helder já tomou um suquinho de maracujá, né? Eu vou dar o direito de resposta para ele, mas acho que da próxima vez vai ter que ser Rivotril. Eu vou confessar. O suco de maracujá não está resolvendo mais. Bom, é o seguinte, gente. Rápido, hein? Acostumados com a mesmice de ser vice em alguma coisa, terceiro lugar, isso é normal vindo do time do lado de lá. Agora, vamos lá. O planejamento da diretoria do Atlético foi escasso, como nós dissemos nos blogs anteriores. Mas o planejamento da diretoria do Cruzeiro também foi amadora no início da temporada. O Fernando Diniz, eu confio na informação passada pelo Emerson Pansieri, da Rádio Itatiaia. Ele falou que o Fernando Diniz estava demitido, justamente depois do último jogo no Mineirão. O Fernando Diniz simplesmente, desculpa o termo, não vou usar o termo que eu precisava usar, mas ele simplesmente jogou farinha no ventilador no olho do jogador da diretoria do Cruzeiro, inclusive no Alexandre Matos. Ele soltou os cachorros para cima na entrevista coletiva, para cima da diretoria, falando que seria uma falta de respeito, enfim. Mas eu confio na informação passada pelo Emerson Pansieri, e naquele dia o Diniz não era nem para ter continuado no carro. E aí foi ainda para a Disney, né? Foi para os Estados Unidos com o time do Cruzeiro, naquela preparação, que eu também concordo, que para mim não valeu absolutamente de nada. Então, família, acreditar, pensar no planejamento do Cruzeiro que foi bom, que esse ano foi maravilhoso, foi espetacular, como muitos querem empurrar na sua garganta, foi maravilhoso para um time que tinha um orçamento mensal de 3,5 milhões, eu repito, Mirassol. A folha salarial do Cruzeiro era de quase 20 milhões. A propósito, o Cruzeiro foi no mercado buscar os melhores em termos de currículo. Foi buscar o Cássio no Corinthians. Não importa o que o Cássio estava vivendo lá. Foi buscar o Gabigol no Flamengo, que recentemente tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil. O Rodriguinho, que estava voando no América, etc e tal. Então, venhamos e convenhamos. Não, o Dudu no Palmeiras, mesmo renegado lá, joga muita bola, e a prova disso aconteceu esse ano no Atlético. Então, família, não aceitam menos que empenho e título
nessa próxima temporada, porque terceiro lugar é para time pequeno, igual o time do lado de lá. O senhor deve estar aí com saudade do Pesolano lá na Série B. Mas aí você nivelou por baixo. Vamos lá, vamos falar da América, que a gente já falou de Atlético, Cruzeiro. Não, depois dele desanimar o torcedor do Cruzeiro, parece que o Cruzeiro brigou para não cair. O Cruzeiro parece foi que assim, não tem uma nada. draga, né, nesse ano de 2025. Cada 10 palavras novas reclamando. Torcedores, calma. Vamos falar da América agora. E não esquece do Galo, tem que esquecer esse detalhe. Esquece da gente, menino. menino. Não consegue. Vamos falar do Coelhão nesse ano, que também, olha, futebol mineiro nesse ano foi pra lá de desastre, viu? Campeonato Mineiro, a América foi vice-campeão, perdeu para o Atlético na final, depois eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Anderson Moreira foi demitido em agosto, Alberto Valentim contratado logo na sequência. E a campanha do América na Série B, desastrosa, né? Na reta final ali, lutando contra o rebaixamento para a Série C. 12 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. Terminou em 14º. É um ano para o América aprender as lições e não repetir na próxima temporada, né, Max? Muitas lições, né? O América tem uma ótima estrutura física, inclusive estrutura física muito acima de grandes clubes de futebol brasileiro, mas que vive um problema grave financeiramente, tem dificuldades de rentabilizar com o seu torcedor. E a sensação que eu tenho, Sarinha, é que toda vez que o Salum se afasta um pouco mais do América, a coisa desanda por lá. Fez um Mineiro até ok, digno, chegou na final, fez boas partidas, eliminou o Cruzeiro, mas aí já daí em diante foi muito mal e conseguiu não ser rebaixado, né, para mim se manter na Série B, graças ao Valentim. Acho que o Valentim pegou um trabalho bem desandado do Ederson Moreira, o América fazia muitas partidas ruins e ali ele conseguiu ajeitar um pouquinho para que a equipe, no mínimo, se mantesse na Série B. O América com muitas lições, mas tem que se arrumar dentro da criatividade, porque é um clube que eu acho que o América, como eu te falei, ele tem estrutura, o América não tem histórico, apesar dos seus problemas financeiros de pagar, de atraso de salário, apesar de ter acontecido esse ano. Sim. É um clube que o pessoal gosta de trabalhar, revela muito. Então, a América tem que se apegar, porque, ao mesmo tempo, você tem que ser, como eu falei do Atlético primeiro bloco, ser criativo, o América tem essa capacidade de garimpar, né, e ter ali equipes, e tem, inclusive, uma estrutura física para se preparar e chegar forte numa temporada 2026. Se eu fosse diretor do América, sabe o que eu faria? Eu estou falando sem nenhum tipo de demagogia. Eu mudaria completamente a minha mentalidade no que diz respeito ao futebol profissional. Eu acho que se eu fosse o América, eu desistiria da Série A do Campeonato Brasileiro. Que isso? Eu estou falando sério. Gente. Eu estou falando sério. O América sempre foi um grande celeiro. Hoje ele está afiado. Não, o América sempre foi um celeiro de grandes jogadores, de grandes revelações. Isso é fato. Investir mais na base, reestruturar e mudar a mentalidade. Eu disse no bloco do Cruzeiro, palavras de Alvimar de Oliveira Costa, o Alvimar Perrella. Ser campeão é caro. Ou o América invista, entra numa dívida absurda, não é para falir não, entra numa dívida absurda para ser campeão e aumentar a torcida, porque automaticamente aumenta também a receita, ou então vai ser, o que eu sempre falo, não é desrespeito à instituição, é apenas a minha visão, um time amador com uma estrutura profissional. O América, não esqueça do DNA formador. Não se esqueça do DNA formador. A América é conhecido não só aqui em Minas por isso, né, mas também no futebol nacional. Nessa temporada eu senti que ficou um pouco esquecido. Então, para o ano que vem, vamos voltar a ativar essa chavinha e para ver se o América volta a, pelo menos, lutar pelo acesso, né? Porque o que aconteceu esse ano foi lamentável. Ô, Helder, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Agora ele está respirando aliviado, gente. Eu agradeço. Expectativa de um ano novo, assim, de 2026, de grandes conquistas, sem aquela mesmice de... É sério, sem aquela mesmice de que o pouco que eu conquistar tá bom, não. É focar, é mirar o 10 para acertar o 9. Meu ponto de vista é esse, e eu creio que com a chegada do Tite, que ainda para mim é uma incógnita, mas eu torço muito que dê muito certo. Feliz festas para vocês, que Deus abençoe fortemente, e um 2026 de grandes conquistas e que volte aí o 6-1 no Campeonato Estadual. O Jardim mandou um abraço para você, viu? Ô, Max, obrigada. Expectativa rapidinho para o Atlético para o ano que vem.
Agradecer muito, foi incrível estar com vocês aqui em 2026, né? Em 2025. Desejar grandes festas. Estou pensando em 2026 também, que seja um ano maravilhoso para todos nós. Foi muito bacana. Agradecer meu amigo Helder, né, que lembrou o 6-1. E torcer também que as lojas do Cruzeiro voltem a vender o almanaque do Cruzeiro, que lá na página 12 ou 13 tinha lá a escalação dos 2 times no eterno 9-2. Valeu, gente. Um abraço para vocês e até amanhã. Fiquem com Deus. Um abraço.